Bom, vamos lá então, uma vez que nós já entendemos o que é uma anomalia, nós vamos dar agora a primeira dica das 5 dicas infalíveis para resolver uma anomalia, na qual é importantíssimo que a liderança de linha de frente tenha esse conhecimento. Então vamos lá falar da primeira dica. Pessoal, a primeira dica infalível para resolver uma anomalia é definir precisamente a anomalia, né? E por que é necessário, né? Vamos dar uma olhada nessa definição, nesse conceito do Jiddu Krishnamurti. O que ele diz, né? O que o Jiddu ele diz? Que se realmente entendemos o problema precisamente, a resposta virá dele, porque a resposta não está separada do problema, né? E tem uma outra definição da física que diz que quando nós descrevemos profundamente um problema, nós estamos a 50% da sua solução. Então, realmente definir muito bem o problema antes de investigar possíveis causas faz toda a diferença e economiza tempo para que você realmente fique muito próximo da causa raiz quando você tem essa precisão na descrição na anomalia ou na descrição do problema ou do fenômeno. E existe uma maneira precisa, profunda de descrever uma anomalia ou um fenômeno que é utilizado no método do TPM, né, que é a técnica dos 5 Ws 1H. Né? Então vamos analisar qual é essa técnica de 5 Ws 1H para descrever, definir precisamente um problema. O primeiro W é o W what, que é o que, ou seja, que fato ou problema está acontecendo, né? Que fenômeno, qual é o modo de falha? Modo de falha é um termo utilizado para descrever um problema quando nós utilizamos um FEMEA. Qual é o outro W depois do what? É when ou quando. Quando, em que momento ocorre o fenômeno? Ou seja, caracterização da possível influência que o momento exerça sobre a ocorrência do problema, né? Ocorre uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por turno, uma vez por hora. Então, quando realmente o problema ocorre? Mais um W, o terceiro, where, onde, em que local ou qual a localização do produto ocorre o fenômeno e quais os fatores associados ao local que influenciam a ocorrência do fenômeno. Associação da localização geográfica, né? Qual é a posição na peça que ocorre o problema? É atrás, na frente, do lado esquerdo, superior direito, do lado inferior. Então, qual é a posição, né? Qual é o local, mais precisamente, que ocorre esse fenômeno naquela peça? E isso realmente ajuda demais para que a gente caracterize profundamente o que está acontecendo em termos de anomalia. O quarto W é o who ou quem. Quem? Que operador, preparador ou pessoa que atue no equipamento pode de alguma maneira estar influenciando o resultado, tanto negativamente quanto positivamente. Então, naquele equipamento, naquele processo que produz o produto, será que o turno ou um determinado colaborador ele possa estar influenciando no problema? Então você faz isso a partir do momento que você faz aí uma estratificação de dados, levando em consideração aquela operação, aquele operador, para verificar se tem de repente uma correlação com o tipo de equipamento ou pessoa que produz aquele tipo de produto com falhas. Ou seja, o who é quando a gente associa o problema à habilidade ou à atitude operacional, tá? Então, tá aí mais um who, mais um W. E o último W é o which ou qual, né? Qual a tendência de ocorrência do fenômeno? Qual o processo, método, produto? Qual é o material, utilização, componente que está associado à ocorrência do fenômeno? Qual a periodicidade de ocorrência? Será que existe algum tipo de material que favorece aquele tipo de fenômeno que eu estou estudando? Então, realmente
são algumas considerações de processo, método, produto, material, componentes que pode estar associado ao fenômeno, ao problema. E how, né? Já falamos os 5 Ws, agora um how. O que é um H? O que é o H? É o how, é o como. Como, de que maneira ocorre esse fenômeno, né? Como é a mudança do estado normal para o estado anormal? Então é o como. Então é uma técnica utilizada dentro do TPM e mais propriamente quando se faz aí o relatório de 5 porquês, que ajuda aqui, que nos ajuda a descrever mais precisamente, mais detalhadamente, mais profundamente um problema. Vamos dar um exemplo aqui de um problema no sistema de freio a disco de uma bicicleta. Tá? Então, ele utilizou os 5 Ws, 1H, para descrever mais precisamente um problema. Então, o que está acontecendo? Alta ocorrência de falhas no sistema de freio a disco traseiro. Né? Quando isto acontece, percebido aí pelos usuários, ao acionar o sistema. Então, quando aciona o sistema, começa a ocorrer aí as falhas no freio a disco traseiro. Onde? Freio a disco traseiro. Quem está envolvido, né? Aqui no caso, independente da habilidade das pessoas, né, que operam essa bicicleta, ou que utilizam essa bicicleta, ou seja, os clientes, né, realmente dependendo da habilidade, as falhas ocorrem. E onde está, o que está associado ao fenômeno o W-which, que é o qual, né? Ocorre normalmente em descidas, né? É uma situação que ocorre geralmente em descidas quando ele aciona o freio, começa a ter aí uma alta ocorrência de falhas no sistema. E como, né? Como é caracterizado esse tipo de fenômeno, esse tipo de problema, né? É uma forte vibração que acontece na roda direita. Então, perceba bem que quando se faz os 5 Ws e 1H, nós vamos criando detalhamento em relação à descrição do problema. E aí, como que nós podemos, de uma maneira contínua, descrever através de um parágrafo todos os 5 Ws, o que nós reunimos no slide anterior de 5 Ws e 1H. Perceba bem, qual que é o fenômeno então? Qual que é a descrição precisa da anomalia? Alta ocorrência de falhas no sistema de freio, que é o que? A resposta do what. Ao acionar o sistema, when. Principalmente no freio traseiro, que é o where. Independente da habilidade do operador, who. Ocorrendo normalmente em descidas, which. Com forte vibração na roda traseira, que é o como. Então está aqui a descrição detalhada, precisa do problema. E quando a gente faz isso em profundidade, gastando um pouquinho mais de tempo, mesmo que seja através da coleta de dados, nós ficamos mais próximo da solução. A gente começa a entender e descrever o que está acontecendo. E veja um outro exemplo em relação à possibilidade de utilizarmos os 5 Ws e 1H para descrever, por exemplo, através dessa folha de verificação, uma bolha nesse para-brisa. Então tem aqui o para-brisa modelo XYZ, o material é vidro, a fabricação dele está aqui e nós podemos observar que essa folha de verificação dá exatamente a localização e o formato e a dimensão da bolha, né? Dá o número de bolhas, a localização mais próxima à parte esquerda, o formato de uma das bolhas. Então, o que está acontecendo, por exemplo, aqui? Vamos falar rapidamente. A formação de bolhas num determinado para-brisa modelo XYZ, né? Quando que acontece? Aí precisa verificar um pouco mais detalhes, mas pode ser que essas bolhas acontecem quando o vidro começa a ser resfriado, quando ele passa de um estado mais líquido para um estado mais sólido, né? Durante o processo de resfriamento que ocorre essa formação de bolhas, onde na parte esquerda um tipo de bolha mais irregular, tipo meia-lua, na parte superior
esquerda, a outra uma bolha mais elíptica na parte esquerda inferior, né? Quem está envolvido? Será que isso acontece num turno mais especificamente ou não, né? Será que tem alguma associação com um turno ou com uma operação dentro de um turno? É necessário coletar dados através da folha de verificação para ter uma consistência mais estatística de frequência, né? Qual tipo de material? Será que é um determinado tipo de composição de vidro que causa essa bolha com mais intensidade, com mais quantidade ou não, né? E como, né? Nós já falamos mais ou menos quando nós falamos sobre o N, né? Como que isso acontece? Pode ser que isso realmente aconteça durante um processo de resfriamento, né? E exista algum fator que esteja promovendo, mas perceba o nível de detalhamento para que a gente possa realmente caracterizar bem mais profundamente um problema e que isso arremeta a uma condição mais fácil de a gente adquirir aí uma indicação de algum fator que esteja causando o problema. Então tá aí a primeira dica infalível para resolver um problema, definir precisamente a anomalia.